Está no ar o Segunda Potência com o Judeu Ateu, o Estranho, Leonardo Souza e o Luke. Vamos lá. Maravilha, pessoal, estamos aqui para mais uma Segunda Potência, o podcast spin-off do Ao Quadrado, né? No Mangá Quadrado a gente comenta sobre mangás, aqui é qualquer outra mídia, e a tradição é sempre comentar algo que meio que ninguém pediu, ninguém quer muito, assim, tipo, o episódio, né, sabe? Mas é o que a gente tem vontade de falar, então a gente vem aqui comentar, e dessa vez a gente tá explorando até uma mídia nova, uma mídia que nunca foi explorada no Segunda Potência, que é o stand-up, especificamente o stand-up de 2016, né? Make Happy do Bo Burnham, correto? Exato. Tá disponível na Netflix somente? Acho que nem, tipo, acho que nem legalmente tem mais. Deve ter no YouTube, né? Não sei. Ou quase completo. Eu acho que tinha no YouTube, mas tipo, fechado pra certos países, se eu não me engano. Quase todo mundo tem Netflix hoje em dia. Vejam, tipo, bom, acho que quem clicou aqui já viu. Tipo, ninguém vai entrar nesse episódio sem ter visto esse especial. Eu acho não, muito talvez. A pessoa, tipo, tá curiosa. E stand-up a pessoa não tem tanto medo de spoiler, então, tipo, acho que a pessoa clicaria. Mas tipo, de qualquer forma, a minha recomendação pessoal é que a pessoa assista antes de vir pra cá, porque não demora, é 1 hora. Se bobear vai ser mais rápido do que esse podcast, vai depender da conversa. É muito fácil de ver. É muito fácil de ver e, tipo, vai lá. E é muito sabe? bom. A gente não vai ficar insistindo por que você tem que ver, sabe? Só vai, confia e aí volta aqui que E a gente vai conversar. Também não vamos ficar explicando nada. Tipo, vai ser um podcast pra quem viu. Tipo, esquece, né? A gente vai explicar a piada? Vai, com certeza. Vamos explicar a piada. Eu tô aqui pra isso. Esse, inclusive, é um ótimo ponto pra começar, né? Eu quero falar bastante sobre o stand-up em si, que eu acho magnífico, mas é curioso isso, né? Que, tipo, não tem muita análise de stand-up. Comédia, em geral, já é difícil ser analisada. Tipo, série de comédia, essas coisas, mas é analisada. Mas stand-up, assim, especificamente, não tem reviews, né? É muito difícil. O que vocês acham disso? Porque eu acho que humor é uma coisa muito mais subjetiva e as pessoas têm um pouco de medo de entrar nesse território. Tipo, quem manja mesmo parece que não tem tanto interesse em conversar sobre, sei lá. Eu fiquei pensando que eu acho que tem muito a ver com justamente essa ideia de, tipo, eu não sei quem falou isso, mas explicar uma piada que nem dissecar um sapo. Piada morre e praticamente ninguém tem interesse nisso, sabe? Então, Sim. tipo, esse conceito de que, tipo, quando você explica uma piada, você mata ela, acho que é muito prejudicial, talvez, pra análises de stand-up e comédia em geral. É porque eu acho que até aí difere um pouco, porque stand-up não é uma estrutura de piada por si só, na verdade. Eu acho que a piada que a gente conhece de forma clássica, Ari Toledo, ela é muito pautada em punchline. É uma história que tem um punchline. Enquanto o stand-up, na verdade, tenta seguir um caminho de que é um contínuo de humor. A mesma história tem várias punchlines dentro dela. Tem várias nuances, sobe a tensão, diminui a tensão, ou sobe o humor, diminui o humor. Enfim, existe uma construção aí. E no caso do stand-up, faz algum sentido você analisar, entre aspas, explicar a piada, porque na verdade você não está explicando a piada, você está explicando a técnica em que foi utilizada, a técnica do comediante de fazer a estrutura desse jeito e extrair o melhor ou o pior, enfim, da história que ele está contando. Até um outro tipo de espetáculo também, né? Tipo, não é tão narrativo quanto uma história de ficção, mas também não é outra coisa, é meio que um meio termo, e aí é difícil tu encontrar o objetivismo nisso. Sim, acho que o termo explicar acaba não sendo tão adequado para stand-up, porque você não tá explicando uma piada exatamente, você tá analisando como que ela funciona, e se você trocar esse verbo, acho que faz muito mais sentido você poder isso funcionar, sabe? Você não tá pegando uma piada e falando, é engraçado porque é isso. Você tá pegando e, tipo, é engraçado porque foi feito dessa forma pra ser efetiva. E até pra mim, mais do que técnica, é uma pena que não se analisa muito stand-up, até por causa da mensagem. A gente vai conversar muito sobre o que Make Happy quer dizer pras pessoas, né, através de toda a sua construção. Mas eu penso até em outros stand-ups. Esse último que saiu do Louis C.K., que acho que se chama só 2017 mesmo. Porra, eu terminei de ver, eu achei que ele teve uma piada muito boa pra, tipo, meio que expor sexualidade como um
espectro no finalzinho do show, sabe? E eu pensei, caraca, tipo, isso é uma mensagem, sabe? Isso é uma mensagem rica pras pessoas. Mas, tipo, ninguém nunca vai analisar isso, sabe? As pessoas podem, sei lá, só ver e nunca, talvez, pensar sobre isso. E a falta de análise talvez acabe fazendo com que a mensagem desapareça. Talvez tenha a ver um pouco com o podcast que a gente gravou sobre mensagem, sobre crítica social foda. Analisar mensagem é difícil, porque, tipo, mensagem é subjetiva e tal. Mas, tipo, por exemplo, os mangás que a gente analisa aqui, a gente analisa a mensagem deles, né? Então, tipo, eu vejo justiça em analisar as mensagens de alguns stand-ups também. Positivamente e negativamente também. Claro. Esse ano também, acho que foi esse ano, assim, o Dave Chappelle lançou 2 stand-ups no Netflix também. E eu achei que, tipo, tinha umas mensagens bem homofóbicas e transfóbicas mesmo, principalmente no segundo. E, tipo, eu pensei, pô, alguém podia parar pra, tipo, apontar o dedo pra isso, sabe? Mas, como tem essa ideia de que piada não se analisa, né? Acaba perdendo-se a ideia que se poderia tirar disso. E tem, tipo, tu tenta ter uma discussão sobre a mensagem ser ruim, e aí cria a discussão do limite do humor, e aí fudeu, né? Nossa, nem fala. Esse podcast ninguém quer, mas a gente vai fazer mesmo assim, né? A gente odeia e ama o público, a gente tem medo e ama ao mesmo tempo. Então, a gente quer dar uma noite boa pra eles, mas a gente quer fazer o que a gente quer. Caraca, já estamos... Posso começar com uma provocação que eu quero ver o que vocês têm a dizer? Manda bala. Esse show, Make Happy, do Bo Burnham, não é um stand-up. Não sei se eu... Ele fala que é o one-man show. Ele não é um comediante, ele é um ator. Então, eu vejo muito mais por esse da lado. mídia stand-up. É porque pra mim isso parece um pouco permanecer em pé. tipo... É permanecer em pé. É o limite da mídia stand-up. Não, nada a ver. mas tipo, tem vários stand-ups dos caras sentados. Não é aquele tipo argumento do escocês, que tipo, tu não é um escocês de verdade. Tipo, não é um stand-up de verdade porque é bom, sei lá. Não. Não é porque é bom. É por causa... Eu compreendo. E talvez eu até, em certo aspecto, concordo. É porque, em termos de apresentação, ele não é um stand-up. Eu vejo muito stand-up e eu não consigo pensar em um agora com a quantidade de, tipo, efeitos especiais e uso de luzes e, tipo, toda essa... Tudo que Make Happy tem, sabe? É mais nesse linha que você tá pensando. É tipo um show de música, talvez. Né? Sim, a minha ideia é que se a gente for partir pro que hoje a gente entende como o conceito de stand-up, que é o cara lá... Muito foi dito do que, em teoria, né, o comediante do stand-up, ele é diferente de outros espetáculos de comédia, ele é despido de personagem. Ele é aquela pessoa falando sobre a vida dele. Pode ser que tudo aquilo seja mentira e na verdade seja uma persona criada, mas em teoria ele tá lá de cara limpa. Eu não sei exatamente se é isso que a gente vê no show do Bo Burnham. Pelo menos assim, não. Ele não tá com a cara pintada, mas ao mesmo tempo não é ele ali de verdade, 100% do tempo. No começo do show ele tá com a cara pintada de palhaço, né? Não, mas eu acho que essa ideia de, tipo, stand-up é a pessoa ali se apresentando com verdades foi uma ideia meio errada, talvez, assim. Acho que talvez é até um pouco o que o especial dele fala, tipo, mostrando que não existe de fato essa pessoa de verdade. E também, tipo, o stand-up já é uma coisa dentro de teatro e dentro de espetáculos, assim. Tipo, já é um subgênero, acho que não precisa... Ele pode estar um pouquinho fora do stand-up, mas ainda tá no teatro, então. Pra mim, estruturalmente é um stand-up. A cerne dele, o esqueleto dele é um stand-up. É musical, mas são, tipo, várias pequenas piadas e todas conectadas num grande tema. Então, eu considero um stand-up, sim, mas eu vejo bastante argumento em dizer que não, sim. É o tipo de coisa que cutuca as barreiras da mídia, assim, pra você, tipo, discutir até onde vai, como você considera, né? Então, é uma discussão válida. Sim. Mas também tá próximo bastante pra não ser... Mas, de qualquer forma, o que eu chamaria é que ele tem, o que eu diria que é o show, ele tem uma cara de stand-up de forma nebulosa, mas ele é um show de comédia scriptado. Ele mesmo diz, né? Tipo, todas as falas são escritas minuciosamente, cada som, cada movimento. E é uma construção realmente teatral, que envolve a participação ativa da sonoplastia, da iluminação, de efeitos sonoros de forma geral, de props, etc. Então, tipo, aí pode se discutir, realmente isso aí vai além do que o stand-up comporta na sua definição? Foda-se.
né? Mas, de forma geral, eu veria que isso mais como um show de humor scriptado do que um stand-up. Vocês já viram os outros shows dele, os outros dois? Eu vi só o What, eu não vi o Words. Words eu não sou muito fã, mas eu gosto muito do What. Eu gosto do Words também. Acho que é no Words que ele tem ele tem uma parte que é sobre stand-up normal, tipo, ele faz piada com isso. Eu acho que o nome é stand-up normal. E tem também um que ele fala, tipo, as pessoas dizem que eu sou um comediante, mas eu não sou um comediante. Eu sou um ator e eu não faço stand-up, eu faço one-man show. E ele faz uma piada com isso. Mas, tipo, eu também não acho que ele é o primeiro a quebrar a ideia do que é um stand-up, sabe? Você vê caras como, sei lá, Daniel Tosh, que dá pra ver uma clara influência dele no próprio Burnham, ele tem, tipo, umas pegadas bem parecidas, sabe? Tipo, de brincar com a reação, tipo, óbvia que as pessoas vão ter pra algumas piadas, esse tipo de coisa. Então, tipo, essa ideia que não é um stand-up porque tipo, ele tá ciente de que aquilo é uma persona, eu acho que isso já foi feito e continua sendo stand-up. Eu vejo justiça falar que não é no aspecto de justamente toda a capacidade técnica do show. Que isso realmente eu não vejo em nenhum outro lugar. A gente vai começar aqui a análise então, pra valer. Já começamos um pouquinho, né? Mas eu acho que uma forma que eu gostaria de dividir essa discussão é meio que em tipos de desconstruções que Make Happy faz. Tipo, eu já tô sendo pretencioso pra caralho aqui, mas a ideia, pra mim, tem, tipo, 3 grandes temáticas em Make Happy. Não sei se vocês concordam com essa análise. Que, tipo, ele tenta desconstruir, tipo, a indústria da música, ele tenta desconstruir a ideia do que é um stand-up, e aí, por último, pra mim, talvez, tipo, a ideia da apresentação e da arte em si. Eu acho que é só essa última, na verdade, e que ela engloba as outras duas. Que engloba as outras. Sim. Vocês acham que englobam tudo? Eu ia falar que pra mim era sobre discutir performance no geral, e aí, tipo, ele comentava das formas de música que ele parodiava, e são coisas assim, tava tudo ligado à ideia de fazer uma performance para um público. É mais desconstruir a figura do... Eu não sei se tem uma palavra boa em português pra isso, mas é o entertainer, né? Ele não é exatamente um apresentador, porque isso envolve cantor, é do artista, talvez seja o melhor termo brasileiro que mais se aproxima. É desconstruir a figura do artista e do que ele representa pro público, da relação dele com o público. E também no fim ele fala um pouco sobre fama em geral, tipo, mesmo que seja uma fama micro, tipo, o desejo que a gente tem por fama numa escala até familiar, pessoal e tal, social. É engraçado pra mim, Leonardo, que você comentou de What, que pra mim tem muita resposta pra What em Make Happy. Eu não sei se vocês leram isso também. Não li nada sobre. Não. É bom, pra mim talvez mais a última música, mas a gente comenta mais pra frente, então. Os 2 finais do show são muito bons, né? Se vocês tivessem que descrever Make Happy pra alguém que não assistiu e tipo, você fosse obrigado a descrever, qual é a melhor forma de você descrever o que é exatamente esse show? Eu vendi tanto isso, pra vocês terem uma noção. Depois de assistir umas 5 vezes, eu comecei a colocar no jantar em família. Tipo, todo mundo jantando, e eu botei na TV da sala e botei bem alto pra forçar todo mundo a ouvir. Mas eu não quero que vocês vendam, eu não quero saber como vocês vendam, eu quero saber como vocês descrevem. Eu descrevi pra vocês, pra dar vontade de vocês verem, como a versão stand-up de Beginner's Guide. Que tipo, é super de nicho, né? Só que quem jogou esse jogo, que ninguém jogou, vai entender essa referência. Mas pra mim é basicamente isso. Pra mim é uma boa forma de explicar, é tipo, a desconstrução máxima da mídia em forma de stand-up. Essa pra mim é uma boa descrição do que seria Make Happy. É boa mesmo. Eu vi só por causa disso, eu acho. Uma que eu uso é stand-up pra quem não gosta de stand-up. É mais pra vender do que... Mas vocês estão falando pra vender. Eu quero uma descrição. Por exemplo, porque pra mim, esse show, ele não é um stand-up, por isso que eu quis começar com essa pergunta. Ele é uma performance de comédia com músicas, e entre as músicas ele tem vários micro atos de comédia que são autocontidos e extremamente curtos, nem um pouco recorrentes, sabe? Tipo, é uma piada que ele vem, faz e vai embora e larga em menos de 1 minuto essa piada. Esse é o Make Happy estruturalmente. É um monte de música com um monte de micro piadinhas. Não sei. Eu já descrevi algumas vezes como um stand-up musical, mas aí as pessoas ficam com menos vontade ainda de ver. Não, mas não é pra vender. Não é pra vender, eu entendi. Mas, tipo, só como uma descrição, eu acho funcional. Tipo, um stand-up musical. Pra mim, isso é uma boa descrição de Make Happy, sim. Porque não explica nada, mas...
Sim, porque a essência, o que eu acho interessante justamente é que, pensando em termos de stand-up, normalmente a pessoa quer, sei lá, contar algum caso, alguma história, ou descrever sobre um determinado acontecimento de forma cômica. Essa parte específica, essa característica específica do stand-up, tá dentro das músicas. A parte mais stand-up do Make Happy são as músicas. É onde ele faz a construção da piada, só que ele faz em forma de música. Ele faz a construção, uma interlocução longa sobre um mesmo assunto, contendo um monte de piadas, e aí contém os desvios da própria piada, contendo subversões ali dentro mesmo, tem a repetição, tipo, toda a estrutura que a gente tá acostumado no stand-up tá dentro da música. E aí tudo que é fora é um outro show, sabe? Não é a parte de stand-up. Eu tendo a concordar, mas discordar ao mesmo tempo, porque, tipo, acho que quando você pensa que stand-up é alguma pessoa tentando contar uma história com, tipo, pequenas piadas, eu não sei, talvez a gente pensa muito em stand-up meio confessional, estilo Louis C.K. ou Mark Maron, mas, tipo, se você pensar até em uns caras mais antigos, tipo George Carlin, Mitch Hedberg, ou o próprio Daniel Tosh, tipo, não é necessariamente histórias. Não, tipo, então, mas eu falei que não são histórias também, eu falei que pode ser histórias, pode ser falar sobre alguma coisa. Quis deixar isso claro justamente porque eu sei que tem muito stand-up, eu adoro George Carlin, vi tudo que tinha possível do George Carlin, e ele não fala sobre ele, quase nunca. Sim. Então, eu tô dizendo que a estrutura, tipo de narrativa, tipo de ritmo que costuma se ter em stand-up, do Bo Burnham tá dentro das músicas, pra mim. Talvez, é complicado. As músicas, por si só, pra mim, tipo, é a parte menos stand-up do negócio. Eu vejo a sua análise, mas... Por ser música. Eu não sei. Talvez por ser música. Tipo, essencialmente, estruturalmente, acaba sendo diferente. Mas talvez você tenha razão, sim. Eu só sinto diferente. É o preconceito com musicais, isso aí. Isso é preconceito com musical. Você não conhece musical com uma narração válida. É isso que acontece aqui. Esse preconceituoso. Não é absurdo. A gente vai falar muito bem de Make Happy, eu acho que no geral aqui. Qual algum momento que vocês acham que talvez não encaixou direito com a performance, tipo, do show em geral? Não é esse que tem o lagarto, né? Não. Ah, tá, ok. Eu tenho um exemplo. Vamos ver o que vocês acham. Pra mim é o da maconha. É o da maconha, O da maconha é meio ruim, realmente. A passagem de fato. que ele relata comendo paz de amendoim com maconha. Mas aquilo pra mim, longa, parece... pelo menos ele tem autoconsciência de a própria sketch contém admitir que está sendo longa demais. Sim. Mas ao mesmo tempo é longa. Quando eu mostrei pra toda a minha família, essa é a parte que as pessoas mais riam, que tipo é humor físico, é mais fácil de entender. Talvez tenha sido uma coisa meio de cota, assim, tipo, vou botar uma piada fácil, assim. Na verdade, tem várias piadas fáceis ao longo do... Eu queria comentar uma coisa falando nisso, então, porque vocês acham Make Happy de fato muito engraçado? Eu não ri muito com Make Happy. Eu pensava, tipo, que era muito bom e, tipo, era interessante, mas não teve muitos momentos que eu ri de fato assistindo. Não é um humor que te faz gargalhar, assim. Sim, de fato. Eu sorri bastante, mas ri... Exato. Você ficava pensando, porra, isso foi uma tirada muito boa. Mas não é exatamente engraçado. Você só dá aquela respirada, né? Ele mesmo diz. Que nem ele fala no final. Só exala sim. Mas, tipo, os momentos que eu mais ri, que eu mais cheguei perto de rir, era esse momento da maconha, que tipo, é um momento que tu fica meio, onde é que ele tá indo com isso? E aí é meio um cringe, assim, e aí dá uma risada. Mas é uma eu consigo, eu acabei classificando, acho que alguma conversa off aí com o Judeu, que pra mim é meio que Monty Python, essa apresentação. Que é assim, eu sei que é boa e ela é mais engraçada de você comentar do que de você ver, sabe? Você acha mais legal lembrando, você fala assim, caralho, isso é muito bom, lembrando, do que tipo vendo. Vendo você gosta, mas lembrando você acha engraçado, de verdade. Tipo, caraca, olha como foi bem bolado isso daqui e tudo mais. Você pensa que foi bem bolado, mas não é o tipo de coisa que você meio que ri na hora, ou nem que seja risadinha, sabe? Você só pensa, porra, isso foi bom, né? Sim. Eu acho que até acaba sendo meio que uma das ideias que ele tenta passar no show, né? Que, tipo, ele começa falando isso, que, tipo, vocês vieram pra cá querendo rir, e eu tenho que... Tô pagando dinheiro, né, por isso. E aí, tipo, mas eu quero te dar mais do que isso. Eu acho que é meio que o objetivo dele, ser mais do que o riso. Sim. Em todos eu sinto isso, todos os shows dele. No Words foi o que eu mais ri. Tipo, ri de verdade, assim, tem piadas que eu achei realmente engraçadas. Mas esse foi o que eu achei mais profundo, realmente. Que faz mais pensar do que rir, talvez. Porque até as piadas que fazem rir, tipo aquela do Eat a Dick, essa é muito engraçada, mas é muito, tipo, é um pouco de pensar, também é um pouco social. Sim.
Os momentos que eu ri são os que tinham as maiores, tipo, subversões de expectativa instantâneas. Então esse do Eat a Dick, tipo, é muito rápido, sabe? Tipo, que muda tudo. E você fica, eita porra, aí você, tipo, você acaba rindo da adrenalina que o negócio causa. Kill Yourself também é um pouco assim. Tem aquelas subversões, tipo, minúsculas que ele tá falando algo super sério e depois ele faz, tipo, uma palhaçada muito física, tipo, colocar o microfone na bunda pra soltar um peido. Mano, sim. Tipo, ele tá no meio de um negócio assim, sério, e parece que vai começar algo. Aí ele faz um... No final, quando ele faz o... No meio da música mó dramática, tá ligado? Sim. Essa parte é muito engraçada. Ele faz aquela dancinha que ele, tipo, gesticulando. E aí, já entrando em pequenas desconstruções, como o Judeu diz, eu enxergo todas essas besteiras, esses humor físico idiotas, meio como ele tirando um sarro do público, sabe? Do tipo, é disso que vocês gostam, né? Ele até fala, tem uma das vezes ele fala isso, é isso que vocês gostam, né? Vocês tiram disso, né? Vocês viram disso. É porque o show inteiro, e em vários momentos ele expõe isso verbalmente, o show inteiro tá na mão dele, sabe? Tipo, tudo ali tá controlado na mão dele. E o bom comediante controla inclusive a hora que vai vir a risada, quanto tempo ela vai durar, se ela é uma risada, tipo, daquelas que gargalham e acaba, tipo, tem que esperar muitos minutos, ou, sei lá, é aquela rapidinha e aí ele já consegue emendar uma outra coisa logo em seguida. Tipo, ele tem todo esse controle desde o começo. E aí parece que essas piadinhas físicas bestas, ele coloca meio como um, olha aí, agora vocês vão rir, sabe? Tipo, olha, vocês estão na minha mão, eu vou fazer você rir agora. Que é essa de peidar no microfone é exatamente isso, sabe? Tipo, eu peidei no microfone e vocês riram, sabe? Tipo, é original, mas não quer dizer que é bom. E vocês estão rindo disso, sabe? É muito debochado, né? O momento que acho que mais expõe pra mim isso é quando ele tá naquele... Ele acende as luzes, tem aquele momento sério, ele vira e fala... Se vocês querem que eu seja engraçada e faça um ponto ao mesmo tempo, Batman, né? E aí todo mundo ri. Sim. Isso quando eu ouvi, quando as pessoas riram, eu fiquei tipo assim, ó, será que as pessoas não entenderam nada do que ele falou? Só riram porque ele falou Batman? Tipo, sabe quando tu tá falando uma coisa super séria, e aí tu faz uma piadinha e a pessoa só ri da piadinha, mas foda-se o resto. Sim. E isso é meio triste, tá ligado? E aí ele diz isso, né? No final do stand-up, né? Eles não entenderam nem metade disso. Exato. E tipo, falando até tecnicamente, tipo, e isso se encaixa com tudo isso, é o incrível controle que ele tem até de lidar com o próprio público, que é impressionante pra mim. Tipo, as pessoas atrapalhando ele vira uma piada, tipo, completamente genial e que tem a ver, tipo, com o show. E numa hora ali que uma menina fala pra ele tirar as calças, e aí, tipo, ele pede pra ela não objetificar ele, todo mundo ri, aí um cara fala pra ele tirar, e ele fala, vocês estão rindo porque ele é um cara, né? Tipo, não é o jeito de Deus isso. E aí todo mundo ri de novo, né? É muito, tipo, isso é muito expondo as pessoas rindo por motivo, tipo, meio que entre aspas errado. E, tipo, ele construiu isso só de algo que surgiu espontaneamente, né? Sim. Isso dele ter o controle na mão da peça, eu não sei qual é stand-up, vamos chamar de stand-up. Vamos chamar de stand-up, já fez seu ponto. Do stand-up inteiro. É que assim, logo de... Eu tenho a impressão que toda a ideia que ele quer passar é como a gente falou, sobre o artista e o papel dele, e aí em algum momento ele critica o artista que tenta dar mensagem motivacional, etc. Mas aí, tipo, um dos pontos é que o artista ali em cima, ele domina aquele palco, e aí ele começa o próprio espetáculo desse jeito, e tipo, é muito rápido as coisas que ele vai, como por exemplo, vamos brincar lá, todas as moças, você do filme, você ri, e aí todo mundo grita, e aí tipo, se você divide por 0, grita, e aí todo mundo grita, e tipo, ele sabia que todo mundo ia gritar, sabe? Ele tá controlando a piada, porque aí ele já emendou a piada falando, sabe, tipo, não você não consegue. Vocês não podem. Matematicamente impossível. E aí ele fala assim, tipo, deixem de ser pavlovianos, né, que é o Pavlov, que é o cara que dizia que, tipo, dá pra você prever o comportamento de animais, porque, tipo, o animal é burro, e aí, tipo, é isso, é o que vocês estão sendo. Eu consegui prever o que vocês vão fazer, porque, sabe, é isso. Esse show um show de comédia, nada mais é do que você trazer, tipo, previsões de o que vai acontecer, sabe? Ele anda em direção ao piano, sabendo que alguém vai fazer porque é a segunda música. Ele colocou aquilo essa parte de propósito na segunda vez que ele vai ao piano. Porque na primeira vez todo mundo fez
Aí na segunda ele falou, alguém ainda vai fazer, ele deve ter pensado. Então faz parte da piada, ele passar pelo piano, alguém falar e aí ele desistir e fazer uma outra sketch, sabe? Eu não sei o quanto disso tem de experiência também. Tipo, porque ele fez o show mais de uma vez. Esse de Nova York não deve ter sido o primeiro, tá ligado? Não, então talvez tenha disso. Construiu ao longo de 3 anos, mas nesses 3 anos, tipo, ele viu a reação óbvia que todo o público tinha, né? Sim. Porque, Ele tipo, com certeza foi testado, assim, por fato. Todo roteirista diz, né, que todo roteirista é um bom improvisador também. Tipo, ele, pelo visto, tem essas duas qualidades. Que ele faz um roteiro muito bom e ele sabe improvisar também, tipo, bem. Porque eu não consigo acreditar que tudo do show seja perfeitamente scriptado. Alguma coisa deve sair meio que sem querer. Não, eu tipo, acho na que hora, sabe? Eu tenho essa sensação. Tirando o da calça e o Stop Participating, que eu adoro. Exato. Tem happening here. Tem umas compilações dele com Reckless que são muito engraçados. Porque ele é muito bom. Tipo, ele avacalha as pessoas de verdade. Então, acho que tipo, de um jeito inteligente. Sem dúvida, tirando essas duas partes, todo o resto é claramente, tipo, scriptado. Mas é o que o Estranho falou, tipo, não é que ele tá prevendo o futuro, ele viu isso acontecer e ele vai prever sabendo o que vai acontecer, né? Isso é bem brilhante pra mim. E ele que causou a coisa, né? Por isso que ele sabe o que vai acontecer. Uhum. Eu tinha falado antes sobre, sei lá, momentos que eu acho que não encaixaram muito bem com o restante do show, só queria fechar o que eu queria falar, né? Tipo, eu acho que a música do Straight White Man, eu acho que, tipo, não tinha muito a ver com a temática do show, eu não sei. Talvez seja algo meio polêmico, é uma boa música, mas eu entendo seu ponto. Eu entendo que no tipo de narrativa que ele tá construindo, talvez, não sei. Mas eu entendo. Porque, pra mim, até o da maconha, pra mim, tem a ver com, tipo, desconstruir a apresentação, ainda mais o final da música, né? Que, tipo, ele fala que tá ficando meta demais essa música, né? E o Straight White Man, pra mim, é o que menos tem a ver com isso. Acho que o ponto é que ele tem vários beats menores, que são as piadinhas rápidas, que não tem muito a ver com o tema geral de performance. Só que a música é uma das coisas principais que ele faz. Então, todas as músicas chamam muito mais atenção e estão muito mais ligadas a esse tema geral. Essa acaba sendo um pouco mais desconectada. É que eu acho que se tiver um subtema, assim, é um pouco sobre desconstruir dogmas da sociedade, talvez, tipo, brincar com essas coisas, que é basicamente o que a comédia faz hoje em dia. Tem também, tipo, aquela piada do vinagre, por exemplo, que é meio que, tipo, parecida com essa do Straight White Man, que é, tipo, meio que criticando a direita, talvez, tipo, falando sobre coisas sociais e tal. Ao mesmo tempo que eu acho que pode ser feita a análise que ele tá meio que expondo a si mesmo, sabe? Tipo, eu vou criticar coisas, vou expor coisas aqui, mas, pô, eu sou esse cara privilegiado, sabe? Eu acho que essa análise pode ser feita Você também. Você consegue criar uma ligação com a última música lá, que ele fala dos problemas dele, que são um pouco bestas. Mas eu consigo ver também que ele acertou estruturalmente, porque esse começo do show, embora ele já viesse trazendo, tipo, todas essas coisas de que ele tem todas as piadas na mão dele, sabe? Ele tá controlando aquele stand-up. O começo, ele é meio que... Olha, talvez eu vou fazer um stand-up comum aqui, sabe? Porque, tipo, ele começa, ele fala do dentista. Os trechos mais longos de pseudo stand-up dele, que é tipo, quando ele fala, eu fui no dentista e nada aconteceu, e aí todo mundo que faz isso engana vocês. Eu não decidi o que eu penso sobre masturbação, sabe? Tipo, são trechos que é bem meio stand-up. E aí essa música vem logo de cara também, vem logo depois disso. Então talvez, tipo, faz sentido como, olha só, é só um show normal. E aí ele começa a ficar mais meta e seguir o caminho de criticar a apresentação de forma geral daí pra frente, não sei. Algumas pessoas até poderiam dizer que é um anti-hype estranho. Trava hype. Nem você falou certo, sua invenção. Nem eu sei a minha invenção direito. Acho que você pode considerar que é tipo uma forma de você ir introduzindo não o tema, mas o estilo, tipo, a estrutura do negócio antes de se aprofundar no que ele vai na mensagem. Você vai contando algo mais, tipo, direto. Eles entenderem como vai ser o funcionamento daquilo. Eu pensei agora, que talvez seja uma coisa pra construir essa ironia que é, tipo, ele tratar esse problema que ele tem com o público como uma
coisa super importante, mas no fim das contas é meio white people problem, assim, sabe? É tipo, ele mostra, essa música especificamente, né? Ele mostra como os problemas deles são uma bosta, na verdade. Tipo, ele tá cheio dos problemas, tipo, coisas psicológicas, teoricamente, o personagem, né? E aí, só que, tipo, isso é tudo bobagem, porque tem gente passando fome, tem gente que, tipo, ele podia alimentar 40 famílias com o dia, mas ele preferiu fazer um show com show de fumaça e tal. Sim. Essa análise até que faz sentido, porque que você disse, realmente ele reforça esse ponto no começo, né? Falando que dá pra pagar uma família pra comer com o ingresso desse show. Aí depois tem a piada ali com a fumaça. É muito boa essa piada, inclusive. Todo dia eu escolho não alimentar uma família só pra poder fazer essa uma piada. Exato. Você sabe que pra mim, e até é uma pergunta que eu estendo a vocês, mas eu já respondo antes de perguntar. Que pra mim, essa foi a hora que eu percebi, ok, esse show vai ser bem diferente. E até indo de encontro isso que eu falei, né? Que o começo ele é meio que parece meio padrãozinho e tal. Aí tem a música que ainda tá ali dentro do aceitável. Tem alguns stand-ups com música que é nesse mesmo estilo. E aí, tipo, ele termina isso, ele faz essa piada do... Na verdade, você começa aquela música, né? Do Hey Bo, what? Guess what? Guess what? What? You're a faggot. Então, tipo, é nessa hora que aí, tipo, pra mim, assim, ó, e aí que emenda os canhões, e aí ele fala do eu paguei $200 essa polícia, sabe? Só pra essa única piada. E, tipo, é nessa hora que eu falei assim, ok, ele tem uma autociência, tipo, ele tá apresentando e ele tá expondo o que ele tá apresentando ao mesmo tempo, sabe? Tipo, ó o que eu tô fazendo, eu estou fazendo e ó o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, pra vocês, qual foi o momento que você falou assim, ok, ele tá fazendo alguma coisa que não é o normal aqui, tá fazendo um negócio diferente? Eu acho que teve um momento que foi forte pra mim, que foi meio que ele duplicou o humor da piada, que tipo, foi a hora que ele botou a música e aí ele pediu pra parar, tipo, a música já era uma piada, ele pediu pra parar a música e a música para com um vinil. E ele fala, porra, no vinil vocês imprimiram em vinil, caralho, isso custa dinheiro, não sei o que. E aí é outra piada. E aí ele faz outra piada dizendo, na verdade não, fui eu que fiz essa merda, não dei crédito pra mais ninguém. Sim. Tipo, ele faz uma piada dentro da piada e é metalinguístico. Isso eu achei, tipo, foi o momento que eu, caralho, esse cara é Foi foda. toda essa passagem, né? Essa passagem do Hey Bo, tipo, e aí é da piada dos 200 horas, é tipo, esse círculozinho aí que começa na musiquinha e termina nele falando, eu não sou honesto em nenhum momento aqui nesse palco, sabe? Tipo, exato. Pra mim é esse o momento. Esse é o momento que eu ia falar. Quando ele Fala chega e fala, tipo, pro público que tudo isso foi ensaiado e cada detalhezinho é, tipo, o momento que você percebe que tem algum comentário aí. E acho que por isso que eu fiquei feliz de não ter visto os outros antes desse. Até recomendo quem não assistiu, assistir primeiro o Make Rap e depois os outros. Já foi, quem não assistiu já perdeu a piada. Já. Bom, desculpa, pessoas. Mas, tipo, porque os outros têm piadas parecidas e eu não ia me surpreender tanto. Tipo, tem no outro que ele derruba a garrafa d'água e ele fica, comecei bem, né? E aí, tipo, ele bota uma música sobre derrubar a garrafa d'água e era tudo planejado. Então, tipo, já dava pra sacar. Esse é muito bom. Puta que pariu, mano. É bom, caralho. Ele derruba duas vezes. É genial. Ai, cara. Eu até queria inventar que teve algum momento pra mim, mas realmente, que nem o Lana falou, porque por eu já ter conhecido ele de antes, não teve nenhum momento muito impactuoso pra mim. Quando eu percebi que esse show é realmente algo muito além do que ele fez antes, foi tipo, acho que só lá quando ele pede pra acender as luzes mesmo. Aí eu pensei, caraca, não, isso é realmente algo muito diferente do que ele fez antes. E aí, olhando em retrospecto todo o resto do show, eu vejo como foi feito pra isso. O que foi esse, ó? É porque eu falei retrospecto. É que ele acertou a palavra. Em vez de retrocesso. Ah, mas tu falou antes impactuoso, pra dar uma equilibrada aí. Aliás, nessa parte daquele manda desligar as luzes, tem aquela piada boa que, tipo, que ele larga o microfone, vai falar com a plateia e ele pega outro microfone. Nossa, eu adoro essa passagem. Isso é muito bom. Essa é muito boa. Que fala, mutis, né? Tipo, aí você fala assim, caraca, sim, agora vai vir alguma coisa. Aí ele só abaixa e pega o microfone. Não, é sério, sobre o que é esse show? Sim. É cheio disso. Tipo, essa micro piada, assim, né? Por um momento que é só uma subversão. E agora a gente tá rindo mais do que a gente viu na hora, com certeza. Sim. Também. Sim. Também porque tá com pessoas, né? Tem isso. Sim. E o que vocês acham da visão do Bo relativo à indústria do entretenimento, essa visão que ele tá expondo dele, essa crítica que ele tá
está propondo. Tipo, todas as críticas que ele traz, né? Desde que você é enganado por todo mundo, sabe? O tempo todo. Um ponto específico, no geral, acho que ele faz, sei lá, críticas decentes, por exemplo, aquela música ali sobre country, músicas country, é bem engraçada, tipo, faz sentido, mesmo que eu não conheça muita música country. Eu não sei até onde isso eu não tenho conhecimento de causa pra saber o quão adequada a crítica é, mas, tipo, se é assim, faz sentido. Pra mim soa um pouco que, tipo, ele pegou um grupo pequeno de cantores assim, e aí, tipo, ele foi fundo nessas pessoas, sabe? Eu não sinto que talvez a indústria não seja toda assim, sei lá. Ele tem exagerado um pouquinho. O country cresceu muito nos Estados Unidos, ele é bem forte lá. Cada vez foi se tornando mais sobre cara de picape e tal. Eu assistia The Voice do americano e eu via bastante. Tipo, o country é forte lá, sabe? Tipo, os caras iam pra final, sendo e faz sentido country, e faz sentido que se virou muito sucesso, os cantores estão ganhando muito, fazendo muito dinheiro, então acaba se distanciando do público-alvo. E uma coisa que eu gosto dele nessas críticas é que ele podia fazer o rebeldezinho, tipo, ele é jovem e tal, ele podia fazer o rebeldezinho de só odiar, mas ele começa essa música dizendo, tipo, eu adoro música country, acho que tem muitos artistas bons, ele é legal com as pessoas, ele pede desculpa quando ele acaba também o Kill Yourself, tipo, ele tenta não ser esse cara politicamente incorreto, ao mesmo tempo que ele não deixa de fazer as piadas. Uma crítica sobre a indústria, que é, sei lá, talvez no fundo eu concorde, mas talvez eu me sinta um pouco mal em concordar, quando ele fala sobre, é uma parte bem pequena, que ele fala sobre celebrity lip singing, que ele fala que, tipo, como é que isso é entretenimento? Tipo, a morte da cultura. A morte da cultura. Tipo, eu nem vejo celebrity lip sync, é o que faz parte, acho que, de um Tonight Show. Tem o do Jimmy Fallon, mas tem um programa só disso. Eu acho que ele cita o Jimmy Fallon. E, tipo, pra mim ele põe um argumento de que, tipo, se algo, sei lá, não tem o esmero de 3 anos, não vale a pena. Tipo, talvez seja verdade, tipo, que pessoas só fingindo que estão brincando não é entretenimento bastante. Eu não sei. Ele parece ter essa visão que, tipo, a arte é uma religião, assim, e tem que botar num patamar. Tanto que ele fala, tipo, se o cantor estiver cantando com o coração, então eu considero arte e é maravilhoso. Mas se o cantor estiver fazendo por dinheiro, não é. Eu fico, tipo, como é que tu sabe que o cara não tá fazendo por amor também, mas o dinheiro é uma consequência, sei lá. Parece meio preciosista, talvez. Eu achei super engraçado a crítica dele ali, falando que, tipo, quando se desconstrói a ideia desse celebrity lip syncing, é extremamente estúpido mesmo. Mas, cara, sei lá, eu concordo, mas eu não concordo com a ideia de que, tipo, só porque algo não teve muito esmero, não seja algo que vale a pena ser assistido. Eu acho até que pode dizer que não vale a pena ser assistido, mas, tipo, não pode dizer que não é arte. Uhum. Ou que não é cultura. Ou que é a morte da cultura, tipo, morte de quê, né? Eu levei até pessoalmente, porque eu fiquei pensando que, tipo, podcast é meio que isso, sabe? São só pessoas conversando. Eu pensei, sei lá, não sei o que pensar sobre isso, sabe? A gente é a morte da cultura. A gente é um monte da cultura, cara. A gente tá matando a piada, talvez. Em vez das pessoas apreciarem a arte de verdade, elas só estão escutando 4 caras conversando aí, sabe? Isso eu até concordo, porque eu já teve alguns mangás que, tipo, eu só vi vídeos ou ouvi podcasts sobre e nunca li. Só porque eu já ouvi as pessoas falando da história, sacou? É tipo React Channel, essas coisas assim. Mas sobre crítica de entretenimento, eu acho bem acertado o ponto que ele traz de que... Na verdade, assim, primeiro, eu acho extremamente honesto quando ele fala que, tipo, eu falo sobre performance, né, tipo, performar porque é o que eu sei, sabe? Uhum. Tipo, eu não vou falar de algo que eu não sei, parece errado eu falar o que eu não sei, então eu admiro ele admitir isso e ele enxergar, parece que ele procura muito tentar entender essa relação entre público e o artista, o apresentador, e o que significa pros dois lados, e aí como isso se reflete no hoje em dia, as mídias sociais é meio que isso mesmo, é a gente se apresentando pra gente mesmo, pra vendo a vida dos outros. Então, tipo, eu acho uma crítica válida, eu acho uma crítica social foda. Com certeza, né? Esse é muito... Eu acho que mídia social é bastante coisa de crítica social foda, mesmo que seja certo. É o tipo de coisa que o pessoal ia encher o saco reclamando. Assim, eu concordo com você, estranho, mas acho que qualquer crítica que ele levanta ali, não é cínica. Precisa levar. Não só isso, também, analisando a própria mensagem, não precisa ser levado ao pé da letra. Que nem eu essencialmente, eu concordo com o que ele falou sobre músicas motivacionais, sabe? Tipo, só porque você escutou o Roar da Katy Perry, não quer dizer que, tipo, sua vida vai melhorar, sabe? Tipo, e não cabe ao artista fingir que vai. Mas
tipo, se a pessoa se utiliza daquela música pra, tipo, levantar o astral dela, tipo, meu, qual o problema essencialmente disso, sabe? É que eu acho que aí ele tá num nível, tipo, ele exagerou uma opinião que ele tem. Tipo, ele tem essa opinião de um jeito mais leve, tipo, tudo bem se tu quiser fazer isso. Mas ele leva as últimas consequências pelo humor. Acho que é um pouco disso. Eu sinto, às vezes eu fico na dúvida se eu queria sentar num bar com esse cara e conversar, ou se ele deve ser tipo um babaca chato do caralho. Porque uma vez eu ouvi uma entrevista dele e perguntaram qual é o teu livro preferido, o teu autor preferido. Ele falou, é Shakespeare. Fiquei tipo, mano, vai se fuder. Que cara chato da porra. Mas sei lá. Eu não vi nada de fora dele, sabe? Tipo, entrevista, Twitter, sim. Instagram, outros, eu fiz só um watch, enfim. E aí eu acho que é uma pergunta que cabe aqui, porque a gente tá falando, as opiniões dele, a ideia dele e tal, mas é dele mesmo? É ele mesmo ali? Foda-se. Então, isso, foda-se. Porque a gente tá analisando o personagem, não tá analisando a pessoa. Então, ok. Mas vocês acham que esse personagem representa ele? Eu tô tentando fazer meio que uma análise puxando do Beginner's Guide que a gente comentou no começo. Que é meio tipo, é um personagem ali, mas tem um pouco dele ali, será? Talvez? Não, Vocês conseguem... Por exemplo, eu vi muita gente dizendo que esse poderia ser meio que uma carta de despedida dele, de se apresentar e tal. E eu já acho que não, porque eu já vi que parece que ele já tá contra o show aí. Não, eu discordei de vocês no Beginner's Guide, já que vocês falaram que, tipo, não tem nada a ver com o autor, a obra dele. Eu acho que não tem nada a ver, tipo, tem muito a ver. Eu acho que muito do que ele mostra no show, tipo, são coisas que ele realmente sofre, que ele pensa e tal. Só não é isso dele o tempo todo, tipo, não representa ele completamente, e às vezes ele sai um pouco dele e vai só pro personagem. Não é como se o autor fosse relevante pra arte, sabe? É relevante, porque, tipo, sei lá, se Shakespeare fosse escrito só por um macaco, randomicamente apertando teclas, tipo, ninguém ia procurar mensagem ali, sabe? Porque não tem. Mas a gente procura mensagem porque a gente sabe que foi uma pessoa que escreveu. Sim. A mesma coisa aqui com Make Happy. Eu sei que é uma pessoa que, tipo, eu não gosto, eu não sou muito, tipo, vinculado a essa ideia da morte do autor. Que, tipo, assim que uma obra é publicada, o autor perde completamente relevante. Eu acho que é mentira isso, porque a gente procura mensagens, coisas, porque a gente sabe que foi uma outra pessoa que escreveu, sabe? Não quer dizer que a gente vai entender completamente o cara, ou que tudo ali é completamente ideia dele. Mas, tipo, alguma mensagem tem ali, né? E veio da cabeça do cara. A parada que a morte do autor é uma forma de analisar que não necessariamente é funcional em todo momento, mas é uma, tipo, às vezes é necessário. Exato, é um elemento da análise, né? Sim. Mas o ponto, eu acho que é importante que a gente tá comentando isso, que o Estranho falou que, o pessoal achou que ele tava se despedindo. Acho que a parada é o caminho que você tá seguindo. Você não pode usar o Make Happy pra, tipo, tomar decisões sobre o que você acha do cara, tipo, exatamente. Cara, né? Mas você pode usar o cara pra, tipo, influenciar o que você pensa de Make Happy. Isso faz sentido. Eu só voltando rapidinho, pode até deixar isso em off, mas eu discordo, eu acho que eu acabei de perceber agora, talvez, que eu sou a favor da morte do autor, porque, tipo, eu vejo mensagens e coisas que não foram feitas por seres humanos. Não vou entrar nesse buraco agora. Nossa senhora, okay. Que hippie do caralho. Desculpa, mas eu vejo mesmo. Eu sou... Eu acho que muita dessa discussão, sem dúvida, vem da última música. Vamos tentar analisar ela um pouco, a gente pode até voltar para as outras. Eu acho que, tipo, é porque é tão meta essa música, né, que, tipo, não só meio que essa paródia do Kanye West que ele faz, né, tem tudo a ver com o momento que ele pede para acender as luzes antes, né, meio que uma música só, quando você para pra pensar, né, é o interlúdio e depois a música. E, tipo... Só falar uma coisa, quando eu vejo no YouTube essa última música dele, é cheio de comentários, e aí eu concordo com você, Estranho, de pessoas falando, nossa, acabei de ver um cara se quebrar completamente no palco, isso aqui é o Burrito é uma metáfora pra não sei o que, e tipo, quem comentou isso, pra mim, pelo menos, perdeu completamente o ponto do show. Eu discordo. Tô aqui pra discordar. Porque eu tenho uma análise sobre tudo isso, essa parte toda. E, tipo, eu acho que o legal é que, tipo, existe a análise, ele deixou a possibilidade da análise, e ao mesmo tempo é meio irônico, como tudo que ele faz. Tipo, tem um paradoxo aí que nem Beginner's Guide. Que eu acho que tem a metáfora do burrito, acho que tem metáfora da lata de coisa, acho que tem metáfora de tudo isso. E eu queria até conversar da metáfora, queria saber se vocês... Vamos, pode puxar. Não, manda, tô esperando aqui. Vocês têm alguma ideia sobre algum significado que teria essas músicas e tal?
Não, a parte específica do burrito é meio óbvia. Eu não né? pensei em. Tá. Mas a parte do Pringles Can, por exemplo. Eu não pensei em nenhuma metáfora específica, assim, tipo, eu pensei num conceito geral do que ele tá. É porque como ele fala no final que, tipo, tu pode cantar qualquer coisa pra eles, é só tu fazer rimar e ser engraçado, que eles vão aceitar. Tipo, nesse momento eu pensei, porra, então ele disse alguma coisa que eu não peguei. E aí eu voltei e fiquei, sabe, cavocando até achar. O que eu acho que é? Eu acho que a lata é a vida. E por isso que ele quer ter uma filha que consiga enfiar a mão completamente na lata. Sacou? O burrito é óbvio que é tipo a vida artística e tal. A parte da academia eu fiquei um pouco confuso. Essa não fez sentido pra mim. Não sei bem o que é essa. Essa aí eu ainda tô indo atrás. Pode ser E só aí uma depois ponte. Exato, é um segue. Mas daí o resto eu não lembro mais, na verdade. Esqueci. É só essas partes. Eu por um tempo depois que eu vi pela primeira vez, eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa aí? Tipo, vale a pena tentar analisar? Eu li várias teorias sobre o burrito e tudo mais, né? E tipo, eu fiquei um bom tempo pensando, mas o que mais me tirou dessa análise de tudo é a parte do I can't handle this right now, que tipo, parece que é a parte mais emocional da música, sabe? Ele tá falando e tipo, o que ele não consegue, tipo, fazer, sabe? O que ele não consegue segurar agora, né? Só que, tipo, no final das contas, a melhor análise que eu li é que é uma brincadeira linguística, que não é I can't handle this right now, tipo, meio que você dá pra eu não consigo segurar mais. Lidar fisicamente, tipo, né? Tipo, ele consegue não consigo segurar manusear o burrito. Manusear os burritos. Não, can handle de Pringles can. Então, tipo, ele não consegue, tipo, pôr a mão dele na lata de Pringles. É isso que ele tá falando no final. É que é isso que eu acho que é o paradoxo, tipo, ele deixou as duas... Isso que eu acho genial. Ele conseguiu criar uma coisa que tem dois caminhos, que seguem, os dois são geniais, e, tipo, tu pode ter qualquer um dos dois. Eu não acho que um apaga o outro, sabe? Eu acho que ele quis deixar os dois pra ter essa coisa de, tipo, isso que é o artista, entendeu? Tu não vai saber se ele tá falando uma coisa super emocional ou se ele tá só, tipo, zoando com a tua cara. Eu não sei. Pra mim, fica a mensagem de que você não deve usar a obra pra analisar o artista. Ou você discorda disso? Eu discordo, porque eu acho que... Não discordo. Eu concordo contigo. Mas, tipo, eu acho que o artista foda-se, entendeu? Só que eu acho que tu pode usar... Eu acho que tu não tem que pensar no artista, talvez. Tipo, tu só tem que ver a obra e, tipo, nesse caso, o artista é a obra, entendeu? Só que o artista como personagem, não o artista como autor mesmo. Ele como personagem, não ele como pessoa. Tipo, no final, depois que ele mostra ele caminhando pra pegar o cachorro dele com a, sei lá, a mulher dele, não sei quem é aquela mulher. Tipo, aquilo ainda é o personagem, eu acho, entendeu? Tipo, não é uma coisa que, olha ele vivendo a vida real. Tipo, é só a gente tá vendo toda a história desse personagem. Todas as piadas que ele faz com o pai dele, por exemplo. Não sei se nesse ele faz tanto. Eu sei que nos outros stand-up ele faz bastante com o pai dele. Sim. E tipo, eu não sei se ele tem uma relação ruim com o pai dele, de verdade. Pode ser só o personagem, entendeu? Mas, tipo, tudo bem. É essa pessoa que eu tô analisando, esse personagem, essa pessoa falsa. Entendi. Então, tipo, ter uma super metáfora no burrito e usar isso pra analisar o personagem, tipo, meio que não vai contra a ideia do stand-up. Porque você tá analisando o personagem. Porque, de fato, até que é uma boa análise, Leonardo. É uma boa análise. Porque, tipo, durante o show inteiro ele fala que, tipo, é um personagem, sabe? Não é alguém de verdade ali, ele tá mentindo o tempo todo. A única coisa que complica nessa análise, e é por isso que é tão metafórico assim, é que ele, antes dessa música, ele pede pra acender as luzes e meio que desaparecer a magia, tipo, talvez... Afinal das contas, naquela parte, ele era ou não era um personagem? Ele, na parte do hunt dele sobre... não crer no espetáculo e tal, tipo... quando ele pede pra acender as luzes, isso. Que ele fala, não quer... se você puder ver sem plateia viva, sem, sabe? Sim. Tipo, a melhor forma. Pra mim faz parte da mensagem do personagem, né? E eu acho que, tipo, tá tão incrustado, tipo, o show inteiro tá tão incrustado das intenções dele, que essa parte é mais uma intenção, sabe? O take da plateia não é sem querer, sabe? Ele não mostra o take ali do nada. Faz parte de uma construção narrativa que ele quer fazer. Porque isso é até um aspecto que a gente acabou não falando. Posso puxar agora de passagem, porque logo a gente até comenta do final. Que ele tem uma... além da ciência do domínio do palco, ele tem a ciência do domínio da mídia em que vai ser impressa a gravação dele. Porque, tipo, ele tem a piada da edição, erro de continuidade. Então, tipo, existe uma intenção que envolve
envolve inclusive os takes de câmeras em algum momento aí. Então, tipo, Sim. ele terminar o show, sair, sentar no piano, e depois sair do piano, encontrar a criança. E aí é esse corte, citando esses exemplos pra dizer que esse corte de mostrar a plateia, ele é um corte totalmente intencional da mensagem que ele quer passar. E eu acho Como que cinema também, né? com tudo. E por isso que eu acho que, tipo, é tudo dentro da mesma construção desse personagem. Então, tipo, é tudo vem da mente dele, mas é tudo parte de uma grande encenação. Só uma coisinha estranha, não é uma criança, é um cachorro, tá? Cola faz. é um cachorro? Desculpa quebrar pra ti. Eu achei que era criança, eu nunca tinha reparado. Exato, é um cachorro. Eu não olhei direito. Eu também, vi só ele fazendo uma eu notei só na, tipo, quinta vez que eu vi também. Tá ok, mas então eu concordo com você que usar isso pra analisar o personagem é ok. Mas tipo, nos comentários do YouTube o pessoal tipo, perdeu completamente o ponto, porque eles estavam analisando o Bo Burnham. Eu acho que não. Um pouco. É porque, tipo, eu acho que isso que é o interessante. Ou morreu, tem ou um morreu outro tem um outro stand-up que alguém grita pra ele, eu te amo, e ele grita, tu não me ama, tu ama a ideia que tu tem de mim. E eu acho que é isso, entendeu? Tipo, as pessoas não estão falando do Bo Burnham, elas também estão falando do personagem e elas não sabem. Porque elas não conhecem o cara, entendeu? Tipo, as pessoas só não estão entendendo que de quem elas estão falando é o personagem. E, tipo, não dá pra dizer que o personagem não existe. Ele existe, tipo, é um personagem que foi criado, existe, que nem o Papai Noel. Tipo, elas estão na brincadeira, só que elas não perceberam, entendeu? Porque se elas vissem um cara de verdade, elas iam saber que Não, eu acho que você tá botando muita fé nas pessoas. Eu acho que Não, tipo, a maioria das pessoas perderam o ponto. Não, eu tô dizendo que as pessoas não sabem o que elas Eles estão não fazendo. entenderam nem metade Mas eles- disso, cara. Mas isso eles que ele tá caíram dizendo. Mas eles caíram no truque deles, que eu tô querendo dizer. Ó, por Sim. exemplo, eu Sim. quero trazer um questionamento. Eu vi bastante disso quando eu fui dar nota no Filmou e eu fui olhar os comentários do Filmou. E, tipo, muita gente falando que no final eu não sabia se ria ou se chorava, tão emocionante que é o final. Vocês acham que é um final emocionante? Pra você se sentir, sabe, querer chorar? É catártico. Eu acho- Vocês conseguem ver essa mensagem de, tipo, nossa, é meio triste esse final? Eu Vocês acho meio veem triste, isso? sim. Eu acho meio Eu gosto triste. da palavra catártico do judeu. Eu acho que ela funciona. Mas é que eu acho que é triste mais, tipo, não por ele como pessoa, mas pelo tema que ele tá falando, tipo, pelo conceito de arte. Porque o que ele fala não é uma coisa legal, é tipo, o artista é foda ser artista, tá ligado? E aí eu penso, que merda, tá ligado? A arte é uma coisa que a gente adora aqui e é uma coisa podre do jeito que tá e do jeito que é, eu acho. É isso que eu acho triste, o conceito, não a, tipo, por ele, foda-se, pra mim que morra. Mas a arte é mais importante. E Mas eu a não sei. visão que ele tem da arte é uma visão triste. Mas eu tive a impressão que a maioria das pessoas estava meio, entre aspas, triste por causa da última música ali que ele toca no piano Parece que ele sozinho. tá se desconstruindo todo mesmo, sabe? Sobre ele mesmo. E eu até, tipo, não sei, aí a gente pode discutir isso, mas eu tenho a impressão que, novamente, é um jogo de palavras de um personagem, de uma composição artística que pode ter ou não algo dele, mas eu não consigo, sei lá, atribuir a ele essa tristeza, tipo, mãe, você está feliz, sabe? Tipo, Não, terminando eu falando acho isso. que tu. Eu acho que tu devia sentir por ele, mas ele o personagem, não ele a pessoa, Sim, entende? sim, Tipo, é que mas- tu estranho, não conhece o cara, então, tipo, tudo bem tu ficar triste por ele como personagem, tá entendendo? Por isso que eu acho Mas de aí boa que as pessoas. tá, mas aí que tá. Eu entenderia isso se ele fosse um personagem dramático 100%. Mas ele não é um personagem dramático. Ele é um personagem que falou na minha cara que ele tá manipulando o show inteiro. Mas seria um Que personagem ele não tá complexo, sendo essa parte. honesto um segundo enquanto ele tá lá. Então, tipo, Sim. pra mim, por isso que eu acho que a pessoa que no final fica triste pelo personagem, tipo, não sei se captou exatamente a mensagem dele. Porque, tipo, É porque eu acho que o personagem é sincero. Tipo, o personagem, ele é meio tsundere, assim. Tipo, o personagem, ele tá te enganando, mas no fundo ele tem um sentimento e ele sente coisas ruins. E aí tem o Bo Burnham, que é outra pessoa, outra coisa. Mas, tipo, o personagem, ele tem esse peso, essa dor dele de verdade, entende? Não, eu acho que você tá... Caraca, eu não quero dizer isso, mas acho que talvez tá super analisando um tiquinho. Não é justo falar isso, não é justo falar isso. Mas eu acho que você tá botando muito valor nas pessoas. Tipo, a ideia de que as pessoas estão analisando o personagem por acidente e, tipo, é isso que o cara pretendia? Não, eu acho que, Mas- tipo, é demais pra mim. Mas, Eu tipo, acho que se não tem tivesse muitas- essas pessoas...
se não tivesse essas pessoas que falassem isso, você não acha que, tipo, ia perder um pouco do valor da discussão? Tipo, eu gosto que as pessoas pensem assim, porque eu acho que elas mostram o ponto dele, entendeu? Tipo, eu gosto. O que ele tá dizendo. Eu gosto porque eu me sinto mais inteligente que o resto da população. Não, e também, tipo, a piada dele não faria sentido se todo mundo entendesse. Tipo, a crítica dele ia perder completamente sentido. Então, eu acho que essas pessoas que caíram no truque dele são necessárias pra caralho. Elas que fazem o show. Eu acho que o Judão não tá negando que elas são necessárias. Elas são necessárias, mas elas estão erradas. Mas é que, tipo, elas têm que estar erradas. Não estão erradas, elas perderam um ponto só. Mas é importante importante que elas... ou elas que pegaram o ponto de verdade. Tipo, não. Ele fez o show pra elas, eu acho, não foi pra gente. ou na verdade ele fez os dois. Talvez, tipo, exista essas camadas e você para onde você quer nelas. Do mesmo jeito que a maioria das pessoas que estavam na plateia ali ria da piada do peido só porque é uma piada de peido, ou riu do Batman depois de ele fazer um puta de um discurso mega triste e sincero de tipo, se você puder viver uma vida sem plateia, viva, e aí tipo, fala Batman e todo mundo cai na gargalhada. Para essas pessoas, não tem problema parar ali a análise. Tipo, uma análise, tipo, uma pessoa triste. O Bo é uma pessoa triste no final, olha só. Não tem problema. Só que pra mim, essas pessoas don't get half of it, que nem ele diz. Tipo, eles não entenderam metade do que ele quis dizer. Eu vou usar isso que o Estranho falou das pessoas. É que eu acho que você depende do quanto você... Tem muitas interpretações possíveis, tem várias camadas possíveis. Então, não tem uma... Talvez não tenha uma camada muito mais certa que a outra, tirando você achar que a pessoa... Isso tá um pouco estranho. Que a pessoa mesmo tá sofrendo com aquilo. Mas, tipo... Depois disso tem várias camadas diferentes. Por exemplo, a piada do Batman. Você não sabe se a pessoa que riu só porque o cara falou Batman, ou se ela riu pensando na subversão que é o cara falar Batman no meio daquilo, da piada séria. Mas como a gente é hipsterzão, a gente fica tipo, não, a gente entendeu mais que as outras pessoas. Toda vez que eu vi alguém rindo, eu pensava que ela não entendia a piada. Que ela tava rindo só pra agradar, ou porque tipo, ela tá rindo da parte idiota da piada. Mas sabe, existe uma piada ali. Então por que a pessoa não pode ter rido pelo mesmo motivo que a gente achou engraçado? Por que a pessoa não pode ter, tipo, compreendido da mesma forma? Na verdade, ela estaria acima de mim, porque eu não achei engraçado, justamente. Eu achei justamente triste, sabe? Tipo, essa parte é uma das mais tristes pra mim. Tipo, ele fala uma coisa super séria, e aí ele faz uma coisa extremamente gratuita e todo mundo ri. E aí meio que é isso aí. E eu até acho que é meio que essa interpretação que ele tenta seguir na narrativa, porque aí já sou eu super analisando, mas eu vejo na atuação do Bo, quando ele faz essas piadas óbvias, tipo, e as pessoas riem, uma cara meio de decepção. Tipo, mais de uma vez ele faz, tipo, ele faz um... sabe? Riram mesmo disso. Então, tipo, pra mim faz sentido essa análise, mas pode ser que alguém tenha uma análise acima da minha ainda, né? Eu tenho, porque você comentou isso comigo e eu, tipo, fiquei pensando e eu revi, acho que foi anteontem, e eu pensei que essa reação que ele tem pra reação das pessoas é atuação também. Não, eu acho que é. Mas é que, tipo, foda-se, ele é um personagem o tempo todo. Mas o que eu penso é que esse é o ponto do personagem. Tipo, ele é um cara que ele tenta... Por isso que eu acho triste no final. Ele é um cara que ele tenta ser emotivo, tenta ser sincero e honesto, só que, tipo, não é isso que vende, não é... E aí a indústria da música, a indústria do entretenimento é uma bosta, e ele tem que meio que se vender a alma pro capeta pra conseguir fazer as piadas que ele quer fazer, tá ligado? Tipo, no outro show dele tem aquele Repeat Stuff, que é muito sobre isso. A indústria da música se vende pro diabo só pra ter audiência e tal. Acho que esse é o ponto todo do personagem, dessa dualidade triste que ele tem que viver. Isso é triste. As pessoas podem ficar tristes com isso, porra. É triste pra caralho. Então, o que eu acho é que você não precisa levar a sério, tipo, levar face value isso pra achar tematicamente triste, tipo, com uma mensagem, ou, sabe, um drama de uma pessoa hipotética que sofreria aquilo. É que eu não... Se eu comparar com Beginner's Guide, tipo, isso vai limitar pra, sei lá, 3 pessoas ouvindo. Mas é basicamente que no final você não necessariamente precisa acreditar no Dave, mas você pode só acreditar no que uma pessoa hipotética estaria passando. Então... Sim, acreditar como tu acredita, tipo, Suspensão de Descrença, como tu acredita lendo Vinland Saga, sei lá, assistindo Harry Potter. Dentro daquela metalinguagem existe, tipo, você levar a história como só uma narrativa de fato, então... E tem um valor ali. Eu não entendi se vocês acharam errado as pessoas, tipo,
considerando que é uma ficção, tipo, se fosse um filme, essa história do Bo, se as pessoas tivessem achado triste, você também ia achar errado? Mas eu acho que... Não, porque só se fosse um filme que fizesse questão de apontar que é errado você achar isso triste. Que é isso que Bake Rap faz pra mim, entendeu? Porque pra mim os comentários do YouTube desse último vídeo não aponta, tipo, não parece que as pessoas estão analisando o personagem nem um pouco. Pra mim as pessoas estão jogando o Make Rap em cima da pessoa real Bo Burnham, entendeu? Mas elas não conhecem a pessoa real. Elas não estão jogando essa outra pessoa porque elas não sabem quem essa pessoa é. Elas não têm como, tipo, não existe essa pessoa pra elas jogarem nada. Mas elas estão fingindo que sabem. Então é fingindo, tipo, isso é arte, é ficção. Não, é que elas estão fingindo, elas acham que sabem. Exato, é que nem as pessoas que, tipo, choram no final de Harry Potter. Tipo, eu fico, mano, é o Daniel Radcliffe. Não é diferente. Pra mim não, é diferente. Pra mim é como se alguém no final de Harry Potter achasse, porra, tomara que Que foi um documentário. Achou que foi um documentário, exatamente. Tomara que o Daniel Radcliffe esteja bem depois de tudo isso que ele passou. Essa é a análise, tipo, comparativa pra mim, entendeu? Mas é que no stand-up a barreira é muito mais branda e é mais compreensível que as pessoas não percebam, sabe? Sim, mas ele aponta exatamente o isso que ele diz. É isso que ele diz, exatamente, né? Parece que não, mas eu tô aqui no palco atuando. É tipo, ele deixa claro isso e as pessoas optam por não aceitar essa verdade, sabe? Mas é que ele também, tipo, ele joga pros dois lados, tá ligado? Não, eu acho que você analisou tanto esse... Tipo, eu vejo a justiça na sua análise, mas acho que você pensou tanto nesse stand-up que você não tá vendo mais o óbvio. Que é, tipo, a mensagem é, tipo, não coloque o artista como uma pessoa, sabe? Não use a obra pra analisar a pessoa. Mas eu concordo acho com que isso, você pode aceitar essa mensagem, você aceitar o que o personagem tá mostrando pra você, toda essa artificialidade, mas aceitar que existe, tipo, um valor emocional dentro dessa artificialidade. Não é totalmente... Essa falsidade não é tudo na mensagem daquele negócio. Tipo, arte é uma coisa sincera, de qualquer forma. Mesmo que tu esteja mentindo, tipo, até quando, sei lá, alguma atriz qualquer, Natalie Portman, tá atuando, tipo, eu sei que não é a Natalie Portman ali, mas eu sinto a coisa humana, a personagem se torna real, entendeu? E a mesma coisa acontece com o Bo Burnham, pelo menos pra mim. O personagem é tão real, tão bem escrito, que ele se torna real. E, tipo, tem o agravante de que existe a pessoa chamada Bo Burnham, que tá no Twitter, tá, entendeu? Tipo, isso fode a percepção da pessoa. Por isso que eu acho que ele tá brincando com essa membrana fina, mas ele não tá condenando completamente, porque ele finge, dentro do fingimento do stand-up, que ele tá falando sério. E aí depois ele muda de ideia, aí depois ele volta atrás, aí ele fala de novo. Tipo, acho que é a brincadeira e vocês estão um pouco, tipo, objetivos, assim, tipo, é isso, ele está criticando a pessoa que trata o artista como pessoa. Eu não acho que é isso, acho que ele deixa as duas possibilidades, entende? Ele deixa as duas possibilidades, mas eu acho que faz parte do show ele apontar que uma das análises é, tipo, moralmente errada. É que eu acho que ele deixar as duas possibilidades não é a mesma coisa que alguém achar que isso tá influenciando de fato a vida do Bo Burnham real. Não, são duas coisas diferentes isso. Essa coisa que eu falei, tipo, as pessoas não conhecem ele, então não tá afetando ele de verdade a opinião das pessoas, sei lá. Ele deve olhar esses comentários e achar muito legal. Tipo, que foda, enganei esses otários. E, tipo, mas então ele pessoa. Mas eu enganei eles. O personagem, se o personagem existisse, e ele existe dentro da nossa cabeça, nossos corações, o personagem olha isso e fica tipo, essas pessoas me entenderam, essas pessoas pegaram o que eu tô sentindo aqui no fundo. E pra mim o personagem é mais importante do que a pessoa Bo Burnham, entendeu? Tá bom, mas as pessoas não estão jogando isso pro personagem, elas estão jogando sem isso querer, as pessoas são coitadinhas. Então, mas eu acho que essa discussão já não... A gente já chegou, a gente tá no mesmo ponto. A gente tá dando a volta. Nossa, acho que é a terceira vez que a gente tá falando desse mesmo argumento. Puta que pariu. Mas a gente, olha só, a gente falou a teoria do burrito, e tipo, se a pessoa não leu a teoria do burrito ou não sacou, tipo, a gente não falou. Não, é óbvio, não precisa de muita análise, eu acho. Porque eu não prescrevi, tipo, de primeira, assim, eu tive que pensar. Uma coisa muito... É só a ideia básica de, tipo, alguém meio que, tipo, entrando numa situação sem saber quais são as grandes consequências dela, né? E, tipo, eu acho que o cara do burrito se ela soubesse no final, aí, tipo, não sei se precisa personificar dessa forma, sabe? Tipo, não, é só pra overanalisar mesmo. A mensagem por trás é que, se eu soubesse do que ia acontecer, eu teria parado antes, sabe? E, tipo, tu podia ter me avisado, né, que ia ser uma bosta, e, tipo, agora
eu já tô aqui, eu não vou parar, tá ligado? Vou comer esse burrito com um garfo. Há essa metáfora de... E aí mescla com a pessoa que se apresenta, né? Tipo, ele não entraria, em teoria, nesse mundo de entretenimento se ele soubesse o que viria. Tipo, ele pararia antes, muito antes de se tornar a vida dele, sei lá. Mas eu acho que, novamente, é um personagem. Eu não tenho certeza se essa é a opinião do Paul, e é irrelevante também se é a opinião do Paul. Ele pode parar quando ele quiser, tipo, óbvio. Por isso que algumas pessoas leram que isso é uma carta de despedida. Dá pra você tirar essa interpretação se você assumir que quem tá falando aquilo é a pessoa. Mas pode ser que seja, sabe? O pior de tudo é que pode ser que seja. Não tá errado você pensar que pode ser. A gente sabe que na época você falou que ele tá fazendo outra coisa, mas por que não poderia ser? Por que não poderia ser algo muito honesto? Poderia. Tudo é assim, tipo, tudo pode ser honesto, mas não faz diferença pra gente, tá ligado? Sim. Poderia ser honesto, mas a genialidade dele tá justamente em ter feito uma peça inteira falando pra gente que ele não é honesto, e a gente chega nessa hora e a gente não acredita nele. E talvez seja. Tipo, talvez ele realmente tenha todo esse... Porque eu já vi entrevistas dele e ele é meio que nem o cara do Beginner's Guide, que ele, tipo, não quero falar sobre isso, que tem uma que aquele, acho que é Greenhouse, Green Table, alguma coisa assim. Sabe, Judeu? Que são vários comediantes, tem o cara do podcast. Sim. Ele fala uma coisa, tipo... O cara pergunta, tu passa por umas coisas difíceis, né, de depressão e tal, pelas músicas que tu toca. Ele, não gosta de falar sobre isso. Talvez não, talvez sim. E, tipo, ele não gosta de falar se ele realmente sente aquilo. E talvez ele seja um cara muito de boa e só ele é muito bom em emular uma depressão. Ou talvez não, talvez ele de fato seja depressivo, sei lá. Não tem como saber. Não importa no final. Eu tô com uma vontade de entrar numa linha argumentativa aqui, mas eu tô me segurando, tá bom? Fica todo mundo aqui esteja ciente disso, tá bom? Como assim? Porra, você vai deixar isso relativo aberto? a quê? Eu tô curioso. Só fala relativo ao que era. Não, eu não quero a quarta vez a mesma linha argumentativa. Okay. Tá, mesma coisa. Tu pensou em mais um argumento pra defender aquele mesmo argumento. Exatamente. Mas no fundo era o mesmo argumento. Sim. É normal. Tudo bem. É a piada do Pringles. É a piada do Pringles. Quando a gente acha que acabou, ela não mais e volta. Vamos comentar em geral agora, só pra gente ir terminando essa análise. Ou tem alguma coisa específica que vocês queriam analisar ainda? Deixa eu pensar, quais são as músicas? A gente podia falar um pouquinho. A gente já falou um pouquinho de cada música, eu acho, né? Quase todas. A gente comentou pouco do rap, do hip hop, no caso. Não, rap não, hip hop. O hip hop das músicas da Disney? Acho que. Não sei se tem muito a comentar, mas. Tem uma música da Disney, tá, né? sei. Eu acho que ele não comentou muito, mas uma coisa que é legal falar é como ele é bom em tudo visual do show, tipo, a iluminação é foda, o enquadramento é foda. Nossa, caraca. Isso é muito foda. A iluminação é uma parada, porque se tu para pra pensar, porque tu vai só indo, mas se tu parar pra pensar que a câmera tá exatamente no lugar, pra luz ficar num lugar, e dar o ângulo e ficar a silhueta dele, ou ficar tipo o X em volta, é muito foda de pensar nisso. Não, o uso de luzes nesse show e a cinematografia em geral, puta que pariu, né? Puta que pariu. É impressionante. Nossa, muito bom. O Ira Dick! E aí, tipo, ele tá no meio da música, aí, tipo, ele corta pra um Ira Dick e muda a luz junto, sabe? Tipo, ele tá falando uma frase normal, né? E aí, tipo, vai falar que o cara tá interrompendo, e aí tem uma mudança, é muito brusca e muito bem ensaiada, enfim. Ele sabe usar as mídias que ele usa. No outro show dele, que você não gosta do Words, ele gravou em CD também, e tem vezes que ele faz piada com o fato da pessoa não tá enxergando, porque é um CD, em áudio. Ele fala, tipo, pra quem tá ouvindo no CD, eu meio que imitei um bulldog agora. E aí as pessoas acharam engraçado. E ele faz várias vezes isso. No outro também, acho que ele faz uma piada, tipo, eu queria fazer uma piada sobre editores de vídeo, e aí corta. No At tem ele começando a experimentar mais, tipo, com luzes e tudo isso, e mais em make-up, tipo, é o que chega ao ápice pra mim, sem dúvida. O Left Brain, Right Brain é bem, tipo, uso de luz bem e tal, e bem ensaiado, né? Apesar de ser minha música que eu menos gosto desse show. Oxi! Eu não gostava tanto no começo, mas eu reouvi umas 100 vezes e eu gostei pra caralho. Um aspecto que eu acho interessante, que, tipo, a gente acabou não analisando muito especificamente, mas eu acho que além de todo um show sobre essa crítica, o entretenimento e tudo mais, etc., eu acho que existe também um trabalho que o Bowl meio que quer fazer, eu sinto que ele quer fazer, de, tipo, se desafiar eu não diria o limite do humor, porque, tipo, não é o limite da piada do humor, mas, tipo, o quanto ele consegue sair do zero até a piada, sabe? Porque o show inteiro é ele resetando o estado mental das pessoas, sabe? Tipo, ele até aquela hora que ele bate no teclado e fala assim, eu não posso me basear na inércia da piada anterior, sabe? Tipo, eu tenho que fazer do zero, sabe? Tipo, eu tenho que conseguir do zero. Então, tipo, muitos dos beats que tem no meio é só, tipo, resetando a piada anterior pra ele poder fazer uma nova do zero e aí ver se ele consegue chegar até lá. E eu sinto que é meio que ele se autodesafiando nisso e
meio que provando que dá pra você, tipo, sair do zero e fazer uma piada, pau, na hora, sabe? 10 segundos já tem uma piada. Ele brinca bastante com esses segways, né? No outro show, acho que quase todos não, mas vários segways ele fala, tipo, segways are weird. E aí ele continua a piada, é só isso. Esse tipo, a ponte é a não ponte. É um trava-hype. Um detalhe que eu acho que é muito... a gente já comentou, mas não a fundo, é que ele fala que em algum momento que ele vai quebrar as expectativas, mas eu acho que é incrível o como ele consegue fazer isso frequentemente. Ele, tipo, deixando claro que ele vai sempre quebrar expectativas. Em toda piada, ele faz uma quebra de expectativas. Tipo, ele tá sempre à frente do espectador. Sempre. Sim, a gente sabe que ele vai quebrar e mesmo assim ele quebra. Tipo, ele se surpreende exato. mesmo assim. Você tá esperando e aí ele acaba não fazendo e vai, tipo, quebrando sua expectativa que você tava já esperando que fosse acontecer. Um exemplo disso pra mim que também de fato é, tipo, talvez uma tentativa de quebrar a inércia e que acho que um que eu ri de verdade é aquele Flaming Hot Cheetos que ele, acho que ele canta antes do Kill Yourself, eu acho que é, inclusive. Tipo, eu achei muito engraçado. Eu não lembro qual é esse. Que veio o comercial do Cheetos, e aí, tipo, termina o comercial e aí ele fala assim, eles não estão me patrocinando, mas eu queria que eles patrocinassem, tô tentando, sabe? Eu não lembro mesmo dessa piada. Caraca. Aí depois ele bebe da água sem rótulo e ele fala, água sem rótulo, nada mais saboroso do que não ser processado. Sim, aí isso eu lembro. Tipo, até tomar, isso que eu acho legal, que ele absorve as coisas de stand-up e ele ressignifica pra ele. Tipo, tomar água é uma coisa que tem em todo o stand-up, tipo, o cara nem sempre usa isso, mas ele usa a água pra fazer piada, ele usa os segways pra fazer piada, as pontes, tudo ele usa pra fazer piada. Ele vai da coisa mais macro da estrutura do stand-up até, tipo, um detalhezinho de fazer uma piada com aquele arquétipo de, eu fui no dentista hoje e não aconteceu nada. Sim, então, tipo, todo elemento do maior ao menor ele tá fazendo uma piada com stand-up. O microfone, a água, tudo, né, o banco. Brilhante. E algumas sacadas também eu só acho muito boas, sabe? Tipo, a música do Kill Yourself ali, tem duas rimas que eu adoro, que é Let Oprah Sit on Your Face e Mary Courtney Love no final. Ai, caralho, mano, que brilhante. Puta, eu acho que não é só e ele pede desculpa logo. A escrita, sabe? É a forma que ele canta, tipo, de uma forma. Ele tá terminando com isso e ele tá meio. Não sei a palavra que eu quero usar, mas não tá dando tanto destaque pra isso, que é mais absurdo. Sim. E essa música tem, tipo, todos esses exemplos que ele dá de como se matar são todos muito engraçados, se tu for olhar um por um, assim. Tipo, se amarra numa geladeira e pula de paraquedas, uma coisa assim. Seja gay no Irã. Seja gay no Irã. É tipo, uma frase disso dava, tipo, um tweet com muitos retweets, um tweet genial. E, tipo, ele colocou 1 milhão desse numa música. Isso que é muito foda. Sim. Esse cara, ele deve ter tanta ideia, puta merda. Uma dessas que eu gosto muito é naquela música que ele tá cantando sobre, tipo, mulheres e homens perfeitos e tal. Ele fez uma piada que, tipo, que o homem perfeito não existe, mas quando chega a versão masculina disso, ele fala, a mulher perfeita existia e morreu ontem. Ele quebrando, assim. Você não esperava essa. E eu gosto que no final dessa música ele fala que, tipo, o amor é a coisa mais importante, tipo, todo mundo merece amor. E eu sei, eu acabei de fazer 25 anos, né? Tipo, a ciência de, tipo, quem sou eu pra falar isso, sabe? Isso é uma coisa que ele faz piada. Talvez até me incomode um pouco, porque eu não gosto muitas vezes desses preconceitos com a idade, mas ele faz bastante essa piada. Até, tipo, come and watch the skinny kid with steadily decline mental health. Tipo, no final que ele fala que as pessoas vão ver, tipo, o jovenzinho se destruir no palco, que as pessoas acham legal. E ele faz sempre piada com essas coisas de, eu sou muito novo. E eu acho meio, foda-se que tu é novo, tá ligado? Caguei. Acho meio... Eu não gosto muito dessa ideia. A gente tá falando... O Leonardo manda e-mail pra gente desde os 15 anos, né? Verdade. Vocês estão acompanhando essa decadência. You're declining mental health. Exato. Conseguimos alguém cantando. A gente falou aqui bastante, sei lá, sobre honestidade, né, tipo, atuação. Mas acho que tem um momento no show inteiro que é, tipo, 100% honesto e que, tipo, eu achei a deixa perfeita pra terminar, é que
quando ele termina a música final, ele vira pra plateia e, tipo, esse foi o show, I hope you're happy. E, tipo, esse I hope you're happy, tipo, eu senti, tipo, o cara fez um show, o que eu senti foi que o cara fez um show inteiro só pra poder chegar no final e poder falar isso, tipo, não ironicamente, sabe, I hope you're happy. Pra mim foi uma deixa, tipo, final perfeita pra terminar o show. Sim, e tipo, fecha com o título do stand-up, né? Porque o título eu acho muito bom, que é Make Happy. O make é de... Tipo, é uma coisa de criar mesmo, tá ligado? Ele tá criando a felicidade, ele tá fazendo a pessoa feliz, mas é um custo. Não sei como, mas a palavra make eu acho uma boa escolha. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Tem mais alguma música que vocês querem comentar? Acho que a gente acabou passando por todas, né? Eu acho. Acho que talvez a gente pudesse citar, não sei se vocês ouviram músicas que não estão em nenhum show, que tem algumas que eu acho que são boas. Não. Talvez não ouvi. Nem quero citar, inclusive. Deixa eu citar só pra vocês, então, uma, que é Love Is. É muito boa essa. Love Is. Love Is. Eu nem ouvi os outros dele, então... E Men and Women também, isso vocês ouviram, né? Do Words. Que tem aquela frase genial do Homens são como corvos porque eles odeiam usar camisinha. Ok. Eu gosto quando ele faz essa piada que, tipo, é realmente uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a frase anterior. Que é, tipo... Sim. Porque se a mulher usa roupa curta, ela é uma vagabunda, e se eu uso a pele dela como jaqueta, eu sou assassino. É assim. Muito bom. Adoro aquele. Se eu for de uma criança, eu sou pedófilo, mas se uma criança me fode, eu sou pedófilo de novo. 2 vezes na mesma semana? Isso é muito bom. Muito bom. Puta que pariu. Sim. Já que a gente tá citando momentos, tem um que eu queria muito deixar mencionado, que é... Acho que é logo depois que tem aquela do You're a Faggot, que ele para, tipo... então, eu vou contar uma história aqui. Teve uma vez que minha mãe me interrompeu, e aí, tipo, o cara interrompe de novo. Eu acho isso tão incrível, tipo, tão sim. simples. E é bem, tipo, é bem imperceptível essa, não é? Porque é muito detalhe, sabe? Sim. Ele não poderia ser qualquer coisa, assim. Você tem que prestar atenção pra ele ter feito uma piada ali. Sim, isso é muito bom. Esse cara é genial. A gente tá aqui no final do podcast, a gente normalmente tem a tradição de recomendar coisas, né, baseado. Quem viu isso pode ver alguma outra coisa. Beginner's Guide é recomendação óbvia. Alguém pensou em mais alguma coisa? Eu não sou muito fã de stand-up, na verdade. Você ouviu vocês falando aí, citando um monte de nome, eu não conheço ninguém. Eu também não, tipo, nada. E, tipo, eu gosto desse cara e é isso aí, tá ligado? Tipo... É por isso que eu vendo isso como stand-up pra quem não gosta de stand-up, porque eu não sou muito fã de stand-up, mas esse cara mudou. E tipo, eu fico feliz de participar dessa Segunda Potência. Foi difícil participar, mas eu participei, porque é a segunda vez que eu tô falando de uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto de verdade, que mudou minha vida. Não sei se mudou minha vida, né? Eu não tenho nem 25 anos. Mas tipo, é uma coisa que eu tô realmente apaixonado e é bom falar sobre. Qual foi a outra? Qual foi a primeira? Korra, que eu falei que era melhor que espirrar. Bo Burnham acho que também é melhor que espirrar, talvez. E é melhor que Korra? Pra que fazer Caraca, isso, que comparação. Parece necessário, né? Que só pra dar uma usada. Mas eu acho que é, pior que eu acho que é. Bom, assim, eu não pensei muito nisso, mas eu acho que é aquela coisa, talvez pra você conhecer a desconstrução, é sempre bom você conhecer a construção. Embora, obviamente, digam, sempre atribuam ao Seinfeld, ser o cara do stand-up e tal. Sei lá, pra mim, quem elevou o stand-up a um negócio inimaginável é o George Carlin. Cara, ele descobriu como fazer... Ele inventou o ritmo. Tipo, quem inventou o ritmo de tudo foi o George Carlin. Então, sei lá, minha recomendação é procurem stand-ups do George Carlin. Ele é sempre muito... Cara, o jeito como ele sabe contar, como ele também controla a plateia, mas ele controla de um outro jeito. Ele não controla de, tipo, a reação da plateia. E sim, tipo, ele não deixa a plateia respirar. Ele vai dando uma porrada atrás da outra sem parar. É muito bom, é muito bom. Procurem depois, George Carlin. Quem não conhece. Só complementar o seu aí, eu tenho uma recomendação minha, mas procurem Richard Pryor também, stand-ups dele. É um contemporâneo ali do George Carlin. E, tipo, é um dos responsáveis, tipo, por tornar stand-up o que é hoje em dia. Uhum. O do George Carlin eu recomendo especificamente o trecho dos 10 mandamentos. Quando ele diz que os 10 mandamentos são muito mandamentos. E aí ele vai propor uma nova lista. Esse eu já vi, isso é bom mesmo. A minha recomendação é um stand-up de um cara que eu já conhecia. Tinha escutado 2 álbuns stand-up dele. E aí algum dia alguém falou, nossa, esse cara tem muito... O Bo Burnham tem muita influência dele. Aí eu fui escutar de novo e caraca, é verdade. E é o Daniel Tosh. Daniel Tosh.
excelente stand-up, eu gosto muito dele. Um stand-up específico que eu gosto dele é tem dois que eu gosto. É o True Stories I Made Up, histórias verdadeiras que eu que eu inventei, e o Happy Thoughts. Já deu pra ver a inspiração aí. Não é? Histórias verdadeiras que eu inventei e o Happy Thoughts. Pensamentos Felizes. Esses dois stand-ups dele são excepcionais, gosto muito dele. É isso. Lucas tem alguma coisa pra recomendar? Bom, não, eu não tenho nada, até porque eu não gosto muito de stand-ups, então... E eu não consigo pensar em nada que seja parecido com isso em outra mídia. Considera que a minha recomendação foi de Beginner's Guide, vai. Ok, acho justo. Make Happy é o Beginner's Guide do stand-up. Quem não, sei lá, nunca jogou Beginner's Guide, vai jogar Beginner's Guide, sei lá. Você tá aqui, cara, é uma boa recomendação. Com certeza. Se você chegou até aqui... E se tu gostou de Bohemian, puta merda, tu vai amar esse jogo. Não, se você chegou até aqui, e se você passou pela discussão circular que eu e o Leonardo tivemos, você tá até aqui, agora, porra, vai jogar Beginner's Guide, que você vai gostar, então não tem nem o que falar. A sensação final é muito parecida. Só quero fazer uma pergunta pra vocês, então. Vocês estão felizes?